Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esse é um augúrio tão importante na nossa vida para que a gente tenha um coração firme na constância de Cristo, que não nos abalemos com os acontecimentos, vençamos o medo, não tenhais medo. Jesus vai dizer 3 vezes, temos medo diante da morte, diante da doença, da insegurança, do desconhecido, medos fantasiosos, medos reais, e a fé nos ajuda a iluminar. Queremos acolher a todos, iluminar, para que possamos nos iluminar a caminhada, a vida, a alma. Importante é não perder a alma, vai dizer o Evangelho, né? Matar o corpo é uma coisa, matar a alma é terrível. Que a gente tenha a vida iluminada pela palavra de Deus. E vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Uma liturgia belíssima, cheia de esperança, de luz, que nos ajuda a caminhar neste mundo tão cheio de dificuldades e de medos. Aliás, o medo é uma expressão muito frequente na Bíblia. Dizem os exegetas que há uma para cada dia do ano, deve haver, eu não contei, mas eu confio, são 365 vezes que na Bíblia diz: não tenhais medo. É Deus que quer nos dar força para ir adiante. Mas nós sabemos também que o medo é um instinto necessário para a sobrevivência. O medo nos impede de fazer coisas, de pôr em risco a própria vida, etc. Por isso que um jovem que não tem medo de nada é o motorista mais perigoso que existe. Porque falta o medo, falta a prudência que vem do medo. Mas aqui esse medo que Deus quer nos libertar, esse que nos impede de viver, que nos impede de sermos nós mesmos, de sermos autênticos,
é aquilo que vem da intimidade, que deve manifestar-se também na nossa vida exterior, e não ter medo disso. São as leis, é uma lei das mais lindas para os educadores, para os pedagogos, essa de educar para vencer o medo, vencer a paura, libertar-se dela. E é uma pedagogia humaníssima de Jesus. Ele diz isso 3 vezes nesse evangelho, nesses poucos versículos, porque 3 também é o número divino, o número da perfeição, é a totalidade. Ele quer preencher a nossa vida com esse para não ter medo, nem da morte, nem da morte. E é claro que estamos diante de um mundo hostil, tanto naquela época, mais ainda hoje, de perseguição de morte. E por isso ele vai confortar os seus apóstolos que vão para essa missão, né? E para anunciarem, para não terem medo, para anunciarem. E diz, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eles podem me colocar na prisão, podem matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma, a minha vida, o sentido da minha vida, a minha esperança. Não podem matar. E tem coisas que matam essa esperança. Temeis aqueles, tenhais medo antes daquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. No inferno, aqui, a tradução de uma palavra, no grego Gehenna, que era fora dos muros de Jerusalém, lá no vale, onde se queimava o lixo, era o lixão da cidade. E aquele fogo continuava dia e noite. E por isso é uma comparação de um lugar em que o fogo não se extingue, está sempre queimando. E significaria dizer, não permitais que joguem a vossa vida, a vossa alma no lixão. E é tão fácil que nós mesmos facilitemos para que a nossa vida seja jogada no lixo. Correr só atrás daquilo que nos dá prazer. Não zelar pela justiça, não amar os outros. Não trabalhar por um mundo melhor. Acreditar somente no dinheiro. Pessoas vazias, egoístas, estão já queimando, consumindo aquela vida lá no lixão. E vão chegar no fim completamente vazias, como se Jesus mesmo não desse o testemunho para elas. Mas é a vida delas que é assim, né? É isso que Jesus está advertindo. Agora, é claro que aqui, para dar essa coragem, Jesus faz essa comparação com 2 pardais e com os fios de cabelo da cabeça. Deus conhece tudo. E diz, não se vendem 2 pardais por um asse, por uma moedinha, por alguns centavos, bem traduzido, por alguns centavos. Não se vendem 2. E os pássaros eram os animais odiados, desprezados, impuros. E porque eles ameaçavam a plantação, o agricultor semeia e os pássaros vêm comer a semente. Tanto que, na tradição oral do Antigo Testamento dos judeus, a Mishnah, nos seus tratados, tem um chamado Berakot, que é o tratado das bênçãos. Essas bênçãos ali se enumera a bênção de Deus sobre todos os animais conhecidos, mas cuidadosamente não se encontra uma bênção para os pássaros. Eles eram inúteis e danosos, provocavam dano, prejuízo para o trabalho dos agricultores e não valiam nada, não valiam nada. Então, Jesus diz, não se vendem, no entanto, nenhum deles cai no chão sem, traduzido mal aqui, traduzido muito mal, sem, diz assim, o consentimento do vosso Pai. Essa palavra não está no texto original, consentimento. Um passarinho cai é porque Deus consentiu, uma criança morre porque Deus consentiu, uma criança é violentada porque Deus consentiu, uma guerra é feita porque Deus consente, tem a permissão de Deus. Essa palavra não existe. O texto grego é muito lúcido, é muito sóbrio.
ele diz claramente só que não existe, ele diz claramente, né, que nenhum deles cai ex auton u peseitai, cai por terra, epitengen, sobre a terra, anel tu patros rimão, sem o vosso Pai. Nenhum deles cai por terra sem o vosso Pai, que está lá tentando salvar daquela maldade ou daquela morte. Tem consentimento. E prova disso também é que, e as Bíblias, no italiano, no inglês, português, a maioria delas, elas traduzem mal essa falta do verbo. Bastava traduzir, nenhum deles cai sem o vosso Pai estar presente. E um texto paralelo a esse, Lucas, no capítulo 12, também fala de pardais não se vendem, de 5 pardais por 2 asses. E diz assim, no entanto, nenhum deles cai sem o conhecimento do vosso Pai. Significa que Deus acompanha tudo, que Deus conhece, que Deus sabe aquilo que vamos passando. Ele sabe que tem coisas ruins que acontecem, Ele está ali, Ele está junto, está lutando. E Ele depende de nós, como dizíamos domingo passado, quando Jesus mandou os 12 diante daquele rebanho, angustiado e cansado como ovelhas sem pastor, ele mandou os 12, não resolveu com a onipotência divina, ele resolveu ajudar com a fragilidade humana. Aquelas fragilidades, aqueles sofrimentos foram socorridos com as fragilidades e os limites de outros seres humanos. É isso que o texto está nos dizendo. Então, nós queremos reforçar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, e as coisas, também aquelas que são escondidas, não se pode mentir sempre para todo mundo, depois as coisas vão vir à tona. Não dá para enganar a humanidade, elas vão vir à tona. E nós vivemos, de fato, um mundo em que há muita desgraça, né? Então, são tantas coisas ruins que vão acontecendo, tantos pássaros que caem no chão. É o drama da morte, o drama da guerra, o drama da violência, das injustiças que se multiplicam. Todas essas coisas nós vamos vivendo e vamos acompanhando, né? Mas devemos saber que vocês valem muito mais do que 2 pardais, que não é indiferente isso tudo, não é indiferente para Deus. Sim, é verdade. Então os pássaros, os cabelos, eles não estão isentos da morte. E também o nosso corpo que testemunha a beleza da criação de Deus, também faz esforço enorme para viver, temer o que faz, é importante temer o que faz morrer a alma. E como é que a alma pode morrer? Ela pode morrer quando a gente passa o dia todo se queixando e vai se tornando um hábito e que não é capaz de enfrentar mais nada e se acostuma a lamentar-se e a ver tudo ruim, mas não muda nada. Lentamente se morre quando não se é mais capaz de sair de casa, quando não se é capaz de ler, quando não se é mais capaz de encontrar um tempinho para escutar uma música. Lentamente se morre quando nós não encontramos graça de viver em nós mesmos. Então, que nós possamos, com essa palavra de Jesus, confortar o nosso coração,
Saber que tudo é acompanhado por Ele. O mal continua porque nós continuamos fazendo o mal, mas Deus está atento e está conosco para enfrentarmos e superarmos essas dificuldades. Vamos ficar de pé, rezar, renovar a nossa fé, para que a palavra de Deus nos console, nos conforte. Quem tem a dor da perda, saiba, tudo está sob o olhar. Deus não desconhece essa dor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,